Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Campeonato Carioca, porque o Flamengo venceu e Mauro Naves ficou convencido. Diz que foi a melhor atuação do Flamengo na temporada, Mauro. Foi isso? Eu acho que não sou o único a pensar assim, não. Acho que o torcedor também gostou. Estamos falando de Campeonato Carioca, do Boa Vista, etc., mas o Flamengo chegou a enfrentar outras equipes com qualidade técnica parecida ou até pior, aí ganhou e tal, mas não estava empolgando. Não vou dizer que esse jogo empolgou, mas mostrou o que o Tite está querendo e fala muito, que é a tal da intensidade. Aí mais um jogo sem sofrer gols, ok. E olha que o Boa Vista é até organizado. Empatou com o Fluminense, 2-2. Isso, e estava animado no segundo tempo, fez logo 3 substituições. E ganhou do Botafogo. É verdade. Fez 3 substituições para ver se virava o Flamengo jogo e tal. Não, muito. Eu li 28 finalizações, em outro lugar eu li que foram 30, mas a verdade foram 11 chances, muita oportunidade. A goleada ficou pequena, porque as chances foram... Olha lá, ele tá vendo aí, né? O Pedro não estava... Olha, o Pedro, essa cabeçada normalmente ele faz e tal. Ele não estava inspirado, fez o dele, guardou, depois perdeu um pênalti, mas teve outras chances para o placar ser muito maior. Mas, independentemente disso, de ter essa chance, não tomar gol de novo, aí bola na trave e tal. Assim, estou pensando aqui, quem que jogou mal? O goleiro, porque nem apareceu, é isso, Pascoal? Nem apareceu. Os zagueiros jogaram quase como volantes, ali na volante frente. como meia. Cebolinha aí, ó. Esse é o lance do pênalti. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. O braço está muito longe do corpo e ele faz a mesma história, 10 minutos depois ele coloca a mesma Achei mão na outro bola mais. e tal. O que não foi marcado, né, Tetra? Mas, enfim, isso. a Arrascaeta jogando demais, como sempre, etc. Mas acho que foi o dia de se ver. De novo, o Igor Jesus mostrou que vai ser muito bem utilizado. Pode ser, né? Não tem cancha ainda para ser titular, porque a concorrência é enorme, mas quando precisar dele, assim, o Tite não vai ter preocupação, não. Não vai nem falando assim, põe o menino aí que dá conta. A bola do De La Cruz. Agora o Igor, a bola dele, o De La Cruz e outra, joga atrás, joga na frente, joga do lado, joga tudo. Sinceramente, melhor jogo dele, eu acho que isso contribuiu para ser o melhor jogo do Flamengo, sim. Né? O De La Cruz, o torcedor quer é esta intensidade em clássicos, porque aí vem a cobrança, né? Contra os adversários de mesmo nível, né? Nos enfrentamentos maiores. A gente está vendo os números do jogo ali, o Flamengo teve mais posse de bola, mais passe certo, mais finalização, olha lá, 28-7 finalização, 10-2 em finalizações certas e 9 escanteios. Só um o De La detalhe. Cruz, o Pascoal gosta de falar isso. O Pascoal, ele ia dizer que é o volante box-to-box. Não, esse não é meu Porque ele pisou no campo inteiro. Só o detalhe sobre esses passes certos, no primeiro tempo já eram mais de 300. E com um detalhe que é fundamental, é que não é aquele passezinho de um zagueiro para o outro, volta no goleiro, não. Passes mesmo ali no meio. Passe para frente. Passe para frente e com 90% de acerto. Então, assim... o adversário permitiu, tal, não interessa, acho que outros permitiram também e o Flamengo não foi tão eficiente em outros jogos, repito, mesmo vencendo. Mas era assim, aquela coisa, daqui a pouco sai um gol aqui, eu ganho o jogo e tal. O torcedor não gosta muito só disso, né? O Flamengo sabe, quando olha para frente, alguns adversários, fala, aqui vai ser tranquilo, aqui não vai ter problema de ganhar, e realmente não tem tido, só sofreu um gol, né? E o time principal só um na temporada, que foi lá nos Estados Unidos ainda, né? O Zinho falou, 4-0. O Zinho já tinha colocado aqui que era mais um jogo sem sofrer gol, Tetra. O que te chamou mais atenção? Assim, a gente falava da diferença do nível de adversário, a gente já sabia disso, mas a intensidade que o Mauro traz, acho que é um ponto importante para ser observado, né? Sim, é fundamental. Eu acho que assim, o Flamengo já teve outros adversários desse nível, até para baixo, e não fez grandes partidas, não teve essa mesma intensidade, essa mesma pegada, esse volume de jogo. Então, vi jogadores muito interessados e cumprindo. Dependendo do adversário, eu percebi assim, o jeito que eu quero que vocês joguem, a postura que eu quero desse time, a agressividade que eu quero dessa equipe, é essa para cima. E os jogadores cumpriram.
porque não se acomodaram, mesmo vencendo o jogo já definido. Né? O Flamengo jogando numa terça-feira, à noite, 9h30, chuva, a torcida maravilhosa foi lá, mas não foi no mesmo número que é o de costume, mas foi bastante torcedores. A gente vai chegar nessa parte aí, da vaia pro Pedro. Agora, eu gostei do Flamengo, eu gostei da aplicação, da determinação dos atletas, aproveitando as suas oportunidades. O Luiz Araújo, né, de repente, dos caras dessa constelação, não é o cara mais badalado, mas eu acho que ele está ganhando espaço dele também. Você falou do garoto, do Igor Jesus, legal, jogou bem, é uma opção, mas tem 2 à frente dele, mas ele está ganhando um espaço, tem a opção. O Flamengo trabalha muito bem isso, essa molecada que vem da base. Gostei da entrada do Vinha, entrou com... Sabe, o jogo já estava definido, de repente é mais difícil. Você vê, o Gabigol e o Bruno Henrique não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo. E entraram praticamente aí na mesma faixa de tempo do Vinha. O Vinha não. O Vinha foi mais agressivo do que eu costumo vê-lo. Ele foi mais agressivo do que o Ayrton Lucas, que é ofensivo, que trabalha mais nessa faixa de campo. Eu vi o Vinha toda hora passando, fazendo ultrapassagem, chegando, chamando o jogo, querendo fazer tabela, querendo chegar na frente. Gostei. A mistura, né, seleção do Uruguai com a seleção do Flamengo, porque teve um momento que foi uma mini seleção do Uruguai, né? O Bielsa acho que vai ver todos os jogos do Flamengo agora. Ele vai assistir todos os jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou mais um torcedor, o Bielsa, porque tava ali Varela, tava Vinha, tava De La Cruz, tava Arrascaeta. E os caras já se conhecem também de seleção e agora no clube. Gostei muito da postura do De La Cruz, que a gente falava muito dele como meia pelo lado direito, e ele fez a função ali mais do Gerson, mas com uma movimentação espetacular. Acho que foi o melhor jogo dele para mim. Né? Acho que ele ainda tem muito mais a render. Mas de todos que eu vi do De La Cruz, foi o melhor jogo dele também, né? pela condução dele. Mas aquilo que a gente estava falando, né? Ô Boca Juniors, falar um negócio para você, ô Boca Juniors. Tem que ser 2 labamboneiras para tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá? O cara joga demais, né? A gente está falando de vários jogadores, estamos falando de vários atletas, vários jogadores. Mas o Arrascaeta, ele sobra, ele faz gol, ele articula, ele se movimenta. Ele é o cara criativo do meio para frente mesmo. Ele fez tabela com as costas do zagueiro. Menções honrosas a todos os outros. Fez tabela com as costas do zagueiro, Vasco? Porque ele foi passar a bola voltou e ele meteu um 100 pulo na hora do gol. E o entrosamento dele com o De La Cruz é um negócio impressionante. A bola do De La Cruz para ele, para fazer o gol, espetacular. Espetacular. O Zinho falou um nome que às vezes a gente fala do De La Cruz, fala do Arrascaeta, e aí a gente esquece do camisa 7. Ele jogou bem também. O Luiz Araújo arrumou um espaçozinho para jogar ali pela direita, fez gol, botou bola na trave, botou bola para o Pedro concluir, arrumou jogada de velocidade. Eu sei que tem que dar relativizar um pouco por conta do adversário. Eu sei disso. Mas quando joga bem, a gente tem que falar que jogou bem. Porque o Flamengo tem 3 ou 4 jogos, eu dizia aqui que o Flamengo não tinha estreado ainda no campeonato. Quando o Flamengo estreia e começa a jogar bem, começa a fazer algumas partidas boas, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco da Gama. Esse é o Flamengo de ontem. Me interessa para o jogo contra o Vasco da Gama, me interessa para o jogo contra o Fluminense no final de semana. Por quê? Porque esse é o Fluminense, esse é o Flamengo que vai encarar o Fluminense, o campeão da Libertadores. Sim. E o Flamengo tem essa intenção de ganhar a Libertadores também. Então tem muita coisa boa no time do Flamengo. Ontem os 2 laterais jogaram, ontem jogou os 2 laterais esquerdos, os 2 laterais direita. O Ayrton Lucas sentiu uma sombra ali atrás dele, também falou, opa, deixa eu dar uma crescida aqui. Jogou muito bem até a entrada do Vinha também, o Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas é um cara inteligente. Você vê que ele já não abafou o Cebolinha. Ontem ele já não estava muito perto. Ele está entendendo a ideia de jogo do Tite. Ele está se segurando um pouco. Quando dá para entrar, ele vai pelo corredor de dentro, não pelo corredor de fora. Porque tem o corredor lateral e o corredor interno. Ele vai pelo corredor aqui, mais interno, deixa a lateral. Está criando possibilidade. Eu gosto do Vinha. O Vinha é um lateral que eu também não entendo porque não jogou no futebol da Itália. Ele tem todas as características de jogador de futebol italiano.
né? Força na marcação, velocidade para o ataque. Mas eu acho que o Vinha entrou bem também, mas jogou bem na linha de fundo, mas vai brigar pela posição. Vai brigar pela posição. Vai ali ter... no campo, não. Não é de graça, não. Tem uma coisa que eu não entendi. A vaia do Pedro. Isso é que me deixou, assim, não é que me deixou... me deixa chateado, sabe? Porque o Pedro é o cara que é o símbolo do Flamengo. O cara que faz gol todo jogo. Quando tá ruim é o Pedro que decide. Aí, ó, esse é o momento da vaia, quando vai sair para a entrada do Gabriel, né? Eu acho que a gente pode contextualizar, tá? Não que justifique. Eu botei a enquete lá no meu Instagram. Eu vou olhar o resultado aqui. @Daniela Boaventura. Vai lá nos stories que tem uma enquete perguntando o que você que está assistindo a gente achou dessa vaia pro Pedro. Eu acho só que tem que contextualizar. A torcida do Flamengo é uma torcida muito crítica. É uma torcida que pega no pé de determinados jogadores em determinados momentos. Ele perdeu um pênalti e foi substituído na sequência. E o Gabriel já estava posicionado para entrar na hora que o pênalti é cometido, né? Não é ele que sofre ali, é mão, mas na hora que o pênalti é cometido. E o Gabriel tenta entrar para bater. Vamos dar uma olhada, porque a gente tem legendado esse momento. E que o torcedor que está ali no canto, ele também presta atenção nisso aí. Olha lá, ó. Pergunta para ele se eu posso bater. Ele chama o Arrascaeta da beira do campo e pede para o Arrascaeta perguntar ao Pedro se ele pode bater. Como quem diz assim, se o Pedro deixar eu bater, eu falo para o Tite fazer a substituição antes da cobrança. Porque ele já estava pronto para entrar, Zinho. Eu não sei nem se o Arrascaeta ouviu isso, muito menos o torcedor. O Gabigol tá virado pro campo, então o torcedor não viu. Dá para perceber que ele fica inquieto. Ele fica. De casa eu percebi. Não. Ele tá ali para entrar e tal, ele fica inquieto. Ele vai no Tite, ele volta, ele chama o Arrascaeta. Até porque ele queria, talvez, que o Tite dissesse, entra lá e bate. É isso. E o Tite está lá olhando para outro lado. Mas ele ali tinha batido o último e tinha perdido. Não, mas ele bate melhor que o Pedro, independentemente de ter perdido um e o outro. O Gabigol, a gente cansou de elogiar o percentual e dizer, perdeu um que foi na trave, um que o goleiro pegou e tal. O Gabigol é excepcional para bater pênalti. Perdeu o último, como o Pedro perdeu. Mas ali, assim, não teve o comando do Tite de dizer. Eu acho que o Tite meio que falou assim, deixa eles se resolverem. O Tite, você vê essa imagem do Gabigol, o Tite está lá falando com outra preocupação lá no time. Não, deu tempo do Arrascaeta falar para o Pedro? Deu tempo do Pedro falar, não, eu vou bater? Será que chegou esse recado até o Pedro? O Pedro, por sua vez, que também estava perdendo muitos gols, estava a fim de guardar mais um para falar, pelo menos fiz 2 num jogo que eu perdi 3 ou 4. Mais. Ou mais, tá? Perdeu mais. E o outro, a minha chance de entrar já tem ali, qual o percentual de chance do Gabigol entrar e fazer esse gol? 98%. Ele perdeu o último. Perdeu, mas ele guarda 90 e tantos %. Então, assim, eu entendo que os dois tinham vontade de fazer esse gol. Não sei se essa tranquilidade do Pedro aí também faz sentido, foi muito tranquilão, né? Ele deu uma telegrafada, como se dizia na época que o Zinho jogava, ele telegrafou pro goleiro. E o goleiro foi lá e pegou. Mas é assim, criar... Você acha que o torcedor ficou... Eu continuo achando que tem uma turma que gosta do Pedro e tem uma turma que gosta do Gabigol, que foi sensacional desde 2019. Essa turma quer ver o Gabigol e se o Bruno Henrique jogar bem também, quer ver o Bruno Henrique e não o Cebolinha. Os dois jogaram demais nos últimos anos. Então fica aquele amor, aquele carinho, super ídolo, é o Gabigol, é o Bruno Henrique. E mais especificamente para o Gabigol, né, por tudo que ele representa para as crianças, para a camisa, para todo torcedor. Então tem aquela turma que aceita os gols do Pedro, mas parece que quer ver que esses gols sejam dos pés do Gabigolzinho. É isso, Zinho? É Tim Pedro e Tim Gabriel? É assim, isso é um trabalho para o Tite, né, que é um cara muito experiente com a sua comissão técnica para saber ter essa gestão do elenco aí. Ele tem a sua metodologia de trabalho, seu esquema de jogo definido. Me parece muito difícil, né, de início de jogo, Pedro e Gabigol, pela característica de time que ele está montando, nas repetições que eu tenho visto. O jogo de ontem mesmo, ele podia colocar os dois para começar o jogo. Ele prefere manter a coisa dos 2 pontas de velocidade. Foi o Luiz Araújo que ele escolheu. Olha que não tinha o Gerson, né? Ali ele recua o De La Cruz e vai com o Luiz Araújo, que fez um bom jogo. Sim, os caras estão correspondendo também, né, gente? Todo mundo que está entrando, assim,
vamos dizer, o Pedro. Ele é o artilheiro do time na temporada. O Pedro ontem, se ele faz o gol de pênalti, ele ia a 7. Ficava um gol atrás do Carlinhos, que é o artilheiro do campeonato, que é do Nova Iguaçu. Esses caras têm essa coisa também. O artilheiro, o centroavante, eu joguei com muitos. Com muitos, cara. Eles querem ser campeão, eles querem fazer o gol pelo time, eles pensam no coletivo. Mas lá no fundo, tem aquela coisa individual. O artilheiro, o cara quer guardar, o cara vive de gols. Se passa um tempinho sem fazer gol, fica incomodado e a pressão começa na cabeça dos caras. Aí foi o jogo. O jogo aconteceu. Você vê que o Gabigol e o Bruno Henrique, eles ficaram 5 minutos... Acho que foram uns 5 minutos esperando para entrar ali na beira do campo. A bola não saía. Não tinha falta, a bola não saía. E tava dando... O pessoal tava ficando impaciente. Eu mesmo vendo o jogo também. Caramba, essa bola não vai sair não para os caras entrarem? Pô, um jogo bom para entrar, fazer gol também. E a bola não saía. Quando ela para, é na hora do pênalti. Aí o centroavante, tô brigando pela artilharia. Tô em campo. Eu sou o batedor nessa hora. O Gabigol não tá.